Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre um dos momentos da nossa história que costumam suscitar mais interesse. A época das 3 invasões francesas, que aconteceram entre 1807 e 1811. Para tal, convidámos Rui Cardoso, jornalista do Expresso e autor de Mapa Cor de Sangue, um livro precisamente sobre este tema. Olá, Rui, bem-vindo ao programa. Antes de iniciarmos a conversa, tempo para um enquadramento breve sobre a época das invasões francesas. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, e isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? A ameaça francesa de invadir Portugal vinha de longe. Esta insere-se num contexto de forte rivalidade entre França e Inglaterra, com raízes no ano de 1792, quando os ingleses lideraram a primeira coligação contra a França revolucionária. Esta rivalidade, sobretudo política, teve também um cunho económico e comercial, sobretudo a partir de 1799, com a nomeação de Napoleão Bonaparte como cônsul. Nos anos seguintes, este obteve sucessivas vitórias sobre os seus rivais continentais, Áustria, Prússia e Rússia, mas foi incapaz de contrariar o domínio naval dos britânicos. Em 1801, a invasão da zona fronteiriça do Alentejo por um exército espanhol, aliado dos franceses, insere-se neste enquadramento. Então, o objetivo do já primeiro cônsul Napoleão era que Portugal fechasse os seus portos ao comércio britânico. Pelo Tratado de Badajoz de junho de 1801, Portugal comprometeu-se a fazê-lo. Contudo, tal nunca veio a acontecer. Entre 1801 e 1807, a diplomacia portuguesa conseguiu a quadratura do círculo: manter os seus portos abertos aos britânicos, evitar uma invasão francesa e, inclusive, lucrar com a rivalidade comercial entre britânicos e franceses. Em outubro de 1805, a esquadra franco-espanhola foi derrotada pela Royal Navy, comandada por Lord Nelson, no Cabo de Trafalgar, no sul de Espanha. O já imperador Napoleão não conseguiu o controle dos mares, mas, nos anos seguintes, confirmou a superioridade dos seus exércitos na Europa continental. Em dezembro de 1805, derrotou os austríacos em Austerlitz e forçou o fim do Sacro Império. No ano seguinte, derrotou os prussianos em Iena e decretou um bloqueio continental aos britânicos. A Paz de Tilsit, assinada em junho de 1807 com o czar Alexandre I da Rússia, na sequência da vitória de Napoleão na Batalha de Friedland, permitiu-lhe, por fim, focar-se na questão do bloqueio continental. Portugal não tinha, pois, como continuar a adiar o inevitável. O seu dilema é fácil de explicar, mas foi difícil de resolver. Ou fechava os seus portos aos britânicos e arriscava-se a perder o Brasil e a que Lisboa fosse bombardeada, ou então mantinha o comércio com os britânicos e arriscava uma invasão francesa. Napoleão não estava então disposto a aceitar a continuação da ambiguidade portuguesa. Em outubro de 1807, assinou o Tratado de Fontainebleau com a Espanha de Carlos IV e do seu primeiro-ministro Manuel Godoy. Este tratado previa que Portugal fosse invadido e dividido em 3 partes. O reino da Lusitânia setentrional ficaria para Luís de Bourbon, rei da Etrúria e parente Carlos IV de Espanha. O Alentejo e Algarve constituiriam o Principado do Algarve, que
que seria entregue a Godoy, primeiro-ministro de Espanha, e o resto do território aguardaria pelas disposições de uma futura paz geral. Apesar da partida para o Brasil estar preparada desde agosto, o príncipe regente de Portugal, Dom João, esperou até ao último momento para tomar a decisão. Esta aconteceu por fim em novembro de 1807, quando o exército invasor comandado pelo general Junot já tinha passado a fronteira portuguesa pela região da Beira. O exército de Junot ocupou Lisboa e até junho de 1808 Portugal sujeitou-se à ocupação francesa. Em fevereiro de 1808, Napoleão decretou que a Casa de Bragança tinha deixado de reinar em Portugal. 3 meses depois, uma delegação da Junta dos Três Estados apresentou a Napoleão uma súplica para que este outorgasse uma Constituição a Portugal e nomeasse um príncipe do seu sangue para ocupar o trono português. No entanto, tudo começou a mudar a partir desta altura. A 2 de maio de 1808, os espanhóis revoltaram-se contra a ocupação francesa. Em junho, a revolta chegou a Portugal, com insurreições no Porto, Minho, Douro e Alentejo. Formou-se uma junta provisional do Supremo Governo do Reino, presidida pelo Bispo do Porto, Dom António José de Castro, e as guerrilhas populares começaram a fustigar o exército francês. Este respondeu com grande brutalidade, matando e torturando populares e saqueando cidades, como foi o caso de Évora. Até agosto, foram as milícias populares e as guerrilhas quem deram combate ao exército francês, privado de reforços, que então combatiam a revolta dos espanhóis. A 1 de agosto de 1808, as tropas britânicas desembarcaram em Lavos, a sul do Mondego. A 17 de agosto, derrotaram na localidade de Roliça, a sul de Óbidos, uma divisão do general Delaborde e 3 dias depois, no Vimeiro, o corpo principal do exército, comandado pelo general Junot. A paz chegou pela muito criticável Convenção de Sintra, que permitiu que o exército francês levasse de Portugal o resultado de vários meses de saque. A resposta de Napoleão não se fez esperar. A 4 de novembro de 1808, entrou em Espanha ao comando de 200 mil homens e, em janeiro de 1809, derrotou as tropas britânicas em La Corunha. Então, regressou a Paris para preparar nova campanha contra os austríacos e deixou o Marechal Soult encarregue de invadir Portugal. Em março de 1809, o Marechal Soult entrou em Portugal pela fronteira do Minho. Ocupou Braga e o Porto, onde se deu a célebre desastre da Ponte das Barcas, quando a população da cidade procurava fugir ao invasor. No entanto, não conseguiu avançar para sul nem estabelecer comunicação com as forças francesas que ocupavam o território espanhol junto à fronteira da Beira, muito graças à resistência do general Silveira na zona estratégica de Amarante. Em abril de 1809, Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington, chegou a Lisboa com a patente de Major-General das Forças Anglo-Lusas. Wellesley não perdeu tempo e partiu ao encontro do exército Soult, que retirou por Salamanca e, já em território espanhol, foi derrotado na Batalha de Talavera em julho de 1809. Este novo revés não fez Napoleão desistir daquele que foi um dos seus objetivos principais: fechar a Europa continental à influência britânica. Em maio de 1810, o Marechal Massena, a quem Napoleão chamava de filho querido da Vitória, foi nomeado comandante do exército de Portugal. De seguida, Massena entrou em Portugal por Cidade Rodrigo, à frente de 65 mil homens, e cercou Almeida. A posse da fortaleza era vital para assegurar o abastecimento do exército e as comunicações com Espanha. Depois de muitas atrocidades sobre as populações e de uma explosão num paiol de munições, Almeida foi tomada pelos franceses a 28 de agosto. A 15 de setembro, Massena partiu com o grosso do seu exército na direção de Coimbra. Tal como tinha acontecido com Soult, Wellington decidiu partir ao seu encontro. A batalha entre os exércitos anglo-luso e francês deu-se na Serra do Bussaco, a 27 de setembro de 1810. Os franceses sofreram 4.500 baixas e os anglo-lusos cerca de 1.000. Apesar de derrotado, Massena decidiu avançar com o seu exército na direção de Lisboa. Foi bloqueado nas linhas de Torres, estrutura defensiva arquitetada por Wellington. Até março de 1811,
a situação manteve-se num impasse angustiante. Os franceses perceberam que não conseguiam quebrar as linhas e tinham grandes dificuldades em abastecer o exército. Voltaram então a cometer as maiores atrocidades sobre as populações que lhes eram hostis. Com o começo da primavera, Massena decidiu retirar para norte, o que fez com a maior dificuldade, isto por ação das guerrilhas. Em abril de 1811, no Sabugal, os franceses foram novamente derrotados pelo exército anglo-luso, o que levou Massena a retirar para Cidade Rodrigo. Atrás de si, ficou um rastro de destruição e saque de que Portugal demoraria a recuperar. Também, uma situação política e social instável, com o centro do poder a manter-se no Rio de Janeiro e o Portugal europeu a tornar-se, na prática, um protetorado britânico, situação que se manteve até 1820. E depois deste enquadramento do que foi a época das 3 invasões francesas, entre 1807 e a retirada definitiva em 1811, eu passava a palavra ao Henrique para uma primeira pergunta ao nosso convidado, Rui Cardoso. Exatamente, olha, eu vou tratar o Rui por tu, porque nós, entre o Expresso e outros jornais, devemos circular, até no sindicato, acho eu. Nós somos colegas aí há 40 anos, ou assim, uma coisa, e portanto agora era ridículo. Isso já são tempos históricos. Engenheiro, ele é engenheiro, ainda por cima. Mas nunca engenheiro é grande coisa. Nunca engenhou. É como eu, como história, não é? Também nunca estudei. Agora estás a exercer. Um bocadinho. Mas ele está a exercer mais que eu, sendo engenheiro. Agora há uma coisa que eu gostava de ressaltar neste livro e depois fazer-lhe a pergunta. É que este livro, mais do que a descrição das invasões sucessivas, das 3 invasões, portanto, e tal, eu penso que faz ressaltar uma coisa que não se pode dizer que seja inteiramente nova. O próprio Rui, no livro, diz que tem fontes bastantes, por exemplo, em Vasco Polido Valente, entre outros, mas faz ressaltar uma coisa que raramente é falada nas invasões francesas, que é a própria revolta social dos portugueses. Ou seja, os portugueses, o povo chão, o povo llano, como se dizia, o povo estava a ser invadido por um exército francês, estava, a partir de determinada altura, a ser defendido por um exército inglês, mas ele próprio tinha a sua causa. E a sua causa era uma mistura daquilo que os ingleses pretendiam, também, que era a independência, com aquilo que alguns franceses pretendiam, que era justamente o progresso social e aquelas ideias que tinham vindo da Revolução Francesa. E é esta contradição de um povo que, apesar de querer, em boa parte, enfim, e conceitos políticos que tinham sido expostos na Revolução Americana e na Revolução Francesa, combater aqueles que diziam trazê-los. Eu acho que essa é uma... penso que é a linha de força do livro, mas não sei, tu é que és o autor, Rui, tu é que poderás dizer. Não, Henrique, é de facto, porque há de facto, por exemplo, há um caso curioso, quando começam, e elas demoraram um tempo a começar, as revoltas, elas passa-se o ano todo de 1807, portanto a corte embarca para o Rio de Janeiro em novembro de 1807 e é preciso esperar por abril, maio de 1808 para começar a haver levantamentos populares. Mas esses levantamentos populares, de facto, têm um duplo aspecto. Por um lado, são levantamentos patrióticos contra o invasor, mas, por outro lado, também são uma espécie de revolução social avant la lettre, porque viram-se contra... Bom, para já as elites, em larga medida, tinham abandonado e deixado um vazio de poder, portanto, toda a gente que foi com a corte, fossem eclesiásticos, fossem nobres, militares, etc. Portanto, há, de facto, um vazio de poder, um vazio de referências. Há uma longa história, efetivamente, de opressão, de tributos, de coisas, sujeições quase medievais, absolutamente injustas, contra as quais, de facto, também há essa revolta. E, por exemplo, há coisas engraçadas, que é, em Arcos de Valdevez, aquilo a que poderíamos chamar o programa político dos revoltosos, ia muito para além daquilo depois que se conseguirá em 1820 com a Revolução Liberal. Bom, eles depois acabaram todos enforcados. Em Foscoa também houve coisas semelhantes, em alguns casos com violência virada contra os nobres, contra os mais ricos, etc. Mas tem, de facto, esse lado também, efetivamente, de revolução social.
e, em alguns casos, violência popular, que, em alguns casos, se torna completamente cega, sobretudo na segunda invasão francesa, porque, de facto, há muita gente em armas em Braga, na própria cidade do Porto, mas, quer dizer, a ideia de que aquela ideia do Mao Tse-tung que o poder está na ponta da espingarda, quer dizer, está se houver alguém que apesar de tudo enquadra e dirija os milicianos, porque de facto toda aquela gente a certa altura vai virar a sua fúria contra o único general decente que tinha ficado em Portugal, Bernardinho Freire de Andrade, que é linchado pela população em Braga, porque estava a dizer uma coisa absolutamente razoável, que é: não há condições para resistir aqui, vamos entrincheirar-nos no Porto e ver se conseguimos aguentar o Porto. E depois, no próprio Porto, há uma orgia de violência que é dirigida quer contra alguns prisioneiros franceses, quer contra os supostos afrancesados, traidores, portanto, maçons, jacobinos e tal, que, sendo ou não sendo, foram tirados da cadeia da relação e atrocidades ali onde hoje em dia, pronto, o campo dos mártires da pátria, o jardim da cordoaria e tudo isso. Então, há todo esse lado e, digamos, esta guerrilha vai fazer outra coisa que é extraordinária. Isso, o Polito Valente explica isso muito bem no livro dele, no Ir para o Maneta, que é: eles não vão fazer aquilo que as guerrilhas do século XX fazem, que é o guerrilheiro, como dizia o Mao Tse-tung, funde-se com o povo, como o peixe na água, aparece para dar um golpe de mão e desaparece no meio da aldeia ou no meio da floresta. Não, eles vão disputar território efetivamente aos franceses, eles vão tentar reconquistar coisas onde os franceses estavam, e de facto, sobretudo na primeira invasão, há coisas absolutamente atrozes, porque a guerrilha não tem o reflexo habitual do guerrilheiro, que é ataca e retira. Não, vão tentar defender Évora e vão ser todos massacrados. A mesma coisa na Nazaré, a mesma coisa em Rio Maior. Falava-se, essa é uma das coisas que não está bem no livro do Vasco Polido, que é em Tomar não houve massacre nenhum, e não houve por uma coisa curiosa. A Dona Ângela Tamagnini, que era bonita, falava francês, não sei se tocava piano, eventualmente tocaria, teve artes de convencer o general francês de se acalmar, diz-se que andou a recolher as armas de casa em casa, provavelmente levando-as no regaço, e quando o francês lhe perguntou: que leva aí, senhora, são rosas? Não, são mosquetes, senhor. Mas pronto, aquilo se resolveu. Mas, portanto, esta revolta popular vai ser, vamos dizer, a partir da terceira invasão, de alguma maneira é domesticada, é enquadrada, e vamos ter um personagem extraordinário na terceira invasão francesa, que é o Coronel Trant, que tinha estado no Brasil, por consequência falava português, e vai enquadrar um grupo de guerrilheiros absolutamente infernal, que por pouco, quando uma cena está a avançar sobre Viseu, por pouco não lhe consegue capturar o trem de artilharia lá atrás, e que depois faz outra coisa genial, que é, quando depois da Batalha do Bussaco, uma cena percebe que devia fazer o que não fez de origem, que é contornar a montanha do Bussaco e avançar sobre Lisboa, obriga, portanto, Wellington e, portanto, o exército anglo-lusa a retirar na direção de Coimbra. Eles deixam Coimbra, Macena entra em Coimbra, deixa os feridos do Bussaco, que eram muitos, não é? Eles não tinham morrido, deixa-os para tratamento em Coimbra e avança, portanto, sobre Lisboa na perseguição de Wellington. E é então que Trant percebe que há ali uma oportunidade de ouro, portanto, contra-ataca e, de facto, captura Coimbra e leva, eventualmente, segundo alguns relatos, com alguma brutalidade, portanto, à bufatada, os presos e os feridos franceses, leva-os para o Porto. Portanto, é um caso, digamos, da guerrilha, de alguma maneira domesticada e articulada já com o exército regular. Mas isso só vai acontecer na terceira invasão. Rui, este tempo é especialmente interessante porque há aqui uma série de novidades no campo político e social. Para enquadrar e para os nossos ouvintes terem esta ideia, quando a família real parte, o príncipe regente deixa uma carta em que pede aos portugueses que recebam benevolamente, não chamaria o invasor, mas o exército de Junot. Portanto, Junot fica e ocupa Lisboa. Aliás, ele tem pretensões à soberania sobre Portugal. Ele tem aspirações até a ser rei de Portugal. Há ali um tempo ambíguo em que os portugueses acabam por ficar perplexos porque a sua família real parte para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e pede para receberem bem um exército que no fundo vem ocupar o país. A partir de determinada altura, em fevereiro de 1808, quando Napoleão decreta que a Casa de Bragança deixou de reinar, que Junot começa a afirmar-se ou a tentar chegar-se à frente para
tentar ficar e ocupar o poder e tornar-se rei, o que não seria inédito porque pouco tempo irmão de depois Napoleão, claro. dá-se a abdicação de Baiona de Carlos IV em Fernando VII, depois Fernando VII outra vez em Carlos IV, e Napoleão passa o trono de Espanha para o seu irmão José I Bonaparte. Mas em Portugal não só temos um vazio de poder nesta altura, e exatamente por isso é que estas guerrilhas acabam por surgir sem uma figura central, não é? Como por exemplo aconteceu em 1383, que foi o mestre Davis, uma figura que catalisou e que no fundo coordenou uma certa ação popular. Mas aqui as próprias guerrilhas são um fenómeno novo, porque era algo que não existia nem no século XVII, nem no século XVIII. A guerrilha é um fenómeno deste período histórico. Quer dizer, há um pequeno precedente que é a Guerra do Mirandum. São de facto os mirandeses que fazem. Sim, mas é ali é circunscrita a 1772. Na Guerra Fantasma, não é? Na Guerra de 1762. Na Guerra dos 7 anos, exatamente. Mas atenção, esta tem outra particularidade, é que é uma guerrilha que não está coordenada por ninguém. Exato, não tem. Quer dizer, não tem um Ho Chi Não tem um Minh líder. E há guerrilheiros para todos os gostos. Há tipos que são bandidos puros e simples, há tipos que são patriotas. Há de bandoleiros, a padres da aldeia. Toda a gente. Mas eu acho que o Junot, quando entrou, eu aliás, salvo erro, o Junot ficou onde é hoje a Embaixada de França, instalado. Portanto, quer dizer, os franceses ficaram com algumas coisas, ali o Palácio incluindo uma embaixada. do Alecrim. Exatamente. Na Rua Marquês... ao pé de Chafariz. É atrás da igreja de Santos Velho. Sim, estás a dizer. É atrás da igreja de Santos Velho. Ocuparam os palácios todos na altura. Bom, mas ele ficou ali, agora é a Embaixada de França, o que quer dizer que os franceses ficaram ainda com alguns lucros também. Mas eu acho que a revolta popular tem muito a ver, não tanto com o Junot e não tanto com isso, mas com a brutalidade de um homem que entrou no imaginário popular como Maneta, claro. O Loison, o general Loison. Claro. Porque o general Loison não só cometia barbaridades do ponto de vista, digamos, da guerra, de matar pessoas, isso, como roubava. Mas roubava tudo o que podia, igrejas, tudo o que valesse alguma coisa. Sim, o saque foi uma coisa selvagem. Foi uma coisa absolutamente selvagem. E foi todo ele atribuído, bem ou mal, ao Loison, e daí a nossa frase foi tudo para o Maneta. Claro, o Maneta era o Loison, que não era outra pessoa. E, portanto, eu penso que a partir daí há uma reação popular bastante antifrancesa. Antifrancesa no sentido, não tanto das ideias, como se vê. Mas patriótica contra o invasor. Contra o invasor, de tal forma que depois, de facto, eles... toda a gente que alinhou com Napoleão é depois enforcada em Portugal, antes ainda, no tempo ainda... Mas aí eu acho que politicamente e sociologicamente, nesta altura, não estou a falar depois, por exemplo, na evolução que foi o vintismo e no que foi a evolução das ideias liberais, mas nesta altura, grande parte desta reação ou desta revolução contra a ocupação francesa foi feita a norte. E Vasco Lido Valente também fala bastante nisso neste livro, no Ir para o Maneta e noutros estudos, com base no cura da aldeia, no padre da aldeia e de alguma fidalguia rural, que enquadrou, por exemplo, houve um líder importante nesta altura, um líder militar, que foi o futuro conde de Amarante, o general Silveira. Que não era tão mau soldado como isso. Que era um soldado importante, depois vai ter protagonismo também na década de 20, como um general que acaba por estar do lado miguelista, mas ele nesta altura é muito importante na zona estratégica de Amarante. Esse é um aspecto em que sociologicamente não parece que na altura a revolução tenha sido movida até pelos ideais da Revolução Francesa, mas muito até uma reação conservadora baseada nesta estrutura claro. E igreja e fidalguia rural. O Rui pode explicar isso. Tinhas as duas, por exemplo. As duas, é muito... Foscoa, os fidalgotes, donos de quintas e não sei o quê, foram para o Maneta, mas pelos portugueses é que se mandaram. Não pelos franceses. Mas é muito, ou seja, é muito complexo. E depois também há uma outra, é que a reação portuguesa começa depois da espanhola, que é de 2 de maio de 1808. Portanto, mas vai a cavalo nela, claro. Vai a cavalo nela. Claro. Só o facto do 2 de maio ter acontecido em Espanha é que obriga a fixar as tropas francesas que não pudessem vir a ocorrer a auxiliar Junot Portugal, não é?
E isso também foi fundamental para permitir que os portugueses conseguissem e que as guerrilhas se desenvolvessem a partir desta altura. E depois um outro aspecto importante que muitas vezes é descurado é que entre junho e agosto a despesa da reação aos franceses foi exclusivamente portuguesa. O exército britânico só chega a partir de agosto. Durante 2 meses foram claramente as guerrilhas e o elemento popular, muitas vezes até enquadrado e comandado por estes padres da aldeia e por esta fidalguia rural, que combateram e resistiram ao invasor. E outra coisa que eu acho que é muito engraçada, que é a passagem, digamos, da espingarda para a pena e para o papel, que é isto tem uma tradução depois na questão da liberdade de imprensa e nas publicações e tal. Ou seja, há uma primeira altura em que o absolutismo comete um erro mortífero, que é abre completamente tudo o que era censura, controla a edição de publicações e tal, porque de facto as primeiras coisas que saem são panfletos anti-franceses, alguns até copiados, traduzidos de coisas espanholas, um bocado beatas e tal, mas o problema é que aquilo depois começa a fervilhar. Há aqui uma coisa que eu adoro no capítulo que eu tenho aqui no livro sobre a liberdade de imprensa, que é, a certa altura, há um ambiente quase de maio de 68, 100 anos antes, porque quer dizer, há uns tipos que fazem em Lisboa uma coisa chamada o Lagarde português. O Lagarde era o intendente da polícia do Junot, e então a publicação chamava-se o Lagarde português. No cabeçalho tinha a águia napoleónica viradas de pernas para o ar, e depois aquela reza que no tempo do Estado Novo vinha nos jornais, que é visado pela Comissão de Censura, neste tempo era publicado com o privilégio do ofício e não sei o quê. E eles então punham por baixo da águia virada de pernas para o ar, publicada com o privilégio do desgoverno, e vai por aí fora. Portanto, é toda... Já agora o Lagarde também dá origem a toda a Lagardère. É tudo a Lagardère, claro. Exatamente. A gente muitas vezes não se lembra disso, não? O viver à grande e à francesa, por exemplo. Mas a caricatura e a imprensa livre, que depois continua a desenvolver-se muito até no tempo da imigração, na década de 10, e num tempo também que é mal conhecido e que nós nos referimos já várias vezes aqui neste programa, que é a situação em que Portugal fica entre 1810 e 1821, que é de autêntico protetorado britânico. Porque, como é óbvio, os britânicos, quando nos vieram auxiliar e quando se constituiu um exército anglo-luso, que maioritariamente quase todos os comandantes eram ingleses, britânicos, eram praticamente todos britânicos, e as forças eram mistas, mas o interesse principal era conservar Lisboa, o Porto, e até viu-se pelas linhas de Torres que o resto do país não haveria tanta preocupação e tanto que na política terra queimada, por exemplo, as populações sofreram também bastante com as intervenções do exército britânico. Por exemplo, de Coimbra, quando vem de Coimbra para baixo, o Macena, né? O Macena que vem de Coimbra para baixo, é quase tudo terra queimada, mesmo Leiria está deserto. E maior tudo. E isso foi ordenado pelos britânicos. Eu sei. Com sofrimentos terríveis para a população. As linhas de Torres são geniais, ainda estão aí, é um belo passeio fazer as linhas de Torres. São aqui uma estrutura de defesa, incrível. Torres é uma estrutura incrível, mas serviram para quase nada, porque elas não são elas exatamente que travam o exército. O próprio exército já está travado. Não tem como comer. Não tem como comer. E tem as linhas de abastecimento cortadas. Tem tudo e a comunicação com a Espanha. Guerrilha, claro. Tem tudo cortado pela guerrilha a partir de Coimbra. Quer dizer, de Coimbra para si, eles que ficam numa terra que é terra de ninguém, para ir entre Coimbra e talvez, não sei, Lourinhão, ou Peniche, Óbidos. No fundo, entre Santarém. No fundo é de Santarém, porque eles tinham que passar o Tejo. E como não controlam o mar era controlado pelos britânicos, não conseguem abastecer por mar. Em Espanha, a situação mantém-se entre 1808 e que eles chamam a Guerra de Independência, os espanhóis, só termina em 1814, portanto termina muito depois, e não se pode dissociar aquilo que foi as 3 invasões francesas do que se ia passando em Espanha, porque tanto na segunda invasão como depois na terceira, sobretudo na segunda invasão, quando o futuro Duque de Wellington vai em perseguição de Soult, depois entra em Espanha e derrota-o em Espanha. Portanto, há aqui uma causa-consequência entre os dois lados. Sendo que é interessante que na terceira invasão, tanto Napoleão como Macena consideram prioritário o controle de Portugal à recuperação da Andaluzia.
Portugal sempre foi Por causa prioritário. por causa do Porto de Lisboa, sobretudo. Sim, não mas é? a Andaluzia também tinha Cádiz, não é? E, portanto, Sim, e aí mas- poderia também ser que é Mas depois em onde... Cádiz estavam os tipos a proclamar a Constituição A Liberal. Constituição La de Pepa, Cádiz. La Pepa, La Pepa, claro. a Portanto, Constituição 1812, sim. É. Sim, que depois vão conseguir fazê-lo. vai inspirar a nossa de existir, 1820, exatamente. não é? Como é óbvio. Vai inspirar. E há uma coisa que é também importante dizer, é que o Wesley, que era o Wellington mais tarde, Sim. é, à exceção da Rússia, é a pessoa que mais derrotas inflige aos exércitos napoleónicos. Sim. Por exemplo, há uma batalha fundamental, que é a Batalha de Vitória. Vitória em Espanha. Em Espanha, sim. Quase, Em Espanha. quase País na Basco. fronteira. No Quase País na fronteira Basco, quase na fronteira, no País Basco, que aliás inspira o Beethoven a fazer uma peça musical que existe, e está aí para quem quiser ouvir, chamada A Vitória de Wellington, que começa com barulhos de passarinhos, cães a ladrar, cascos de cavalos, e depois com 2 hinos. Isso é uma coisa também que é curioso já agora. O hino francês, o hino que ele atribui ao exército francês, é o que hoje a gente conhece como For is a Jolly Good Fellow. E no fundo era Marlborough s'en va en guerre, que era o Marlborough, não é? Marlborough s'en va en guerre. E depois ele atribui ao lado inglês a célebre melodia do Britannia Rolls Roll Britannia. the Wave. Roll Britannia, exatamente. Coisa que o Tchaikovsky também vai fazer depois com a abertura de 1812. Com a abertura de Mas que aí com a 1812. Marselhesa. Mas Claro. aí, exatamente, Claro. mas ele aí destrói a Marselhesa Claro. na abertura de 1812, que ela é escrita em 1862, Claro. no cinquentenário da... Mas aqui o Beethoven é praticamente indireto, quer dizer, o Wellington ganha a Batalha de Vitória e o Beethoven escreve imediatamente, porque o Beethoven estava muito zangado com o Napoleão desde a Terceira Sinfonia. Porque ele Que tinha era feito para lhe ser dedicada, mas nada. que era heroica, não é? E era para ser dedicado ao Napoleão, mas o Napoleão auto-coroou-se imperador e isso para o Beethoven era insuportável. E portanto rasgou com ele e passou a apoiar os ingleses. Mas Não fala. deixa-me voltar ao Maneta só para Vamos contar voltar ao Maneta. Só para contar uma história que eu acho que é genial, que é no cerco do Porto, a determinada altura, há um general que tem francês, que tem a particularidade de ter estado nas 3 invasões, portanto, que é o general Foix, e ele faz um pequeno reconhecimento às linhas defensivas do Porto, lá com um grupo de soldados, e tem ousado de ser preso. Pronto. É preso, é levado sob prisão lá para o interior do Porto e começa a correr o boato no meio do povo de que foi apanhado o Maneta. E, portanto, o Foix, que já cá tinha estado uns aninhos, não é? 2 aninhos, percebeu o essencial da conversa e quando ele é levado com as mãos amarradas e começa a juntar-se uma multidão hostil à volta, ele tem a presença de espírito de levantar as mãos amarradas acima da cabeça E de mostrar que desfazendo, portanto, francês era, mas Maneta não. Desfazendo o equívoco. Antes que fosse Exato. tarde. Bem, porque ele o Maneta era morto com requintes de malvadez se fosse apanhado Se pelo porventura povo. fosse apanhado. Isso Não, era- e há outra coisa, falávamos há bocado do Sá, que é uma história engraçadíssima na segunda invasão, quando Sul, que é de facto um estratega notável, porque quer dizer, ele consegue evitar o que teria sido uma derrota tremenda e a destruição do seu corpo expedicionário. Ele retira sempre, vai sempre cedendo terreno. A certa altura, no limite, ele transforma o exército dele num grupo de guerrilha e consegue meter por caminhos ínvios direito a Montalegre. Mas ele consegue fugir do Porto, portanto, ilude a passagem do Douro pelas forças de Wellington, ilude o avanço das tropas de Beresford a partir da Régua e vai ter a Braga, depois de ter tido que sabotar a sua artilharia e as coisas mais pesadas que deixou pelo caminho, para atravessar a Serra de Valongo. E a de Marão. Depois. Porque ele, de facto, chega a Braga e o que é que ele descobre? O Loison, que em vez de estar a guarnecer Amarante, que eles tinham ganho a batalha da Ponte de Amarante ao general Silveira, mas ao fim de 10, 12 dias de resistência. Sim, de grande resistência. E o que acontece é que o Loison saiu de lá com o seu saco, o seu tesouro, as suas carroças, e portanto o bom do general Silveira viu-lhe a oportunidade e reocupou o Amarante, assunto arrumado, portanto fechando a retirada francesa por aquele lado. E portanto consta que o Sul lhe dá um ralhete monumental, mandou queimar aquela cangalhada toda e tal, e pronto, integrar-se nas tropas. São Gonçalo da Maré. Também. Sim, porque o saque foi verdadeiramente bárbaro, não só pelo que foi levado, como pelo que foi inutilizado e estragado. Com os sabres, por exemplo, em Évora, que também foi logo na primeira invasão em 1808, em que muitas obras que não puderam ser levadas foram rasgadas. Claro. E depois, uma das coisas da Convenção de Sintra, que falámos aqui, que também foi
que é bastante criticável, Claro. é que a convenção é assinada entre o representante do exército anglo-luso, que eram obviamente os britânicos, e os franceses, neste caso na primeira invasão de Junot, puderam sair de Portugal com o produto do Tudo seu o que saco. tinham levado, claro. Portanto, isto, obviamente... Provavelmente negociar algumas coisas para o Museu Britânico também. Provavelmente. Porque eles nunca se deixam enganar. Provavelmente, sim, se bem que aqui o grande objetivo estava cumprido, que era manter Lisboa, evidente. na aberto. posse, como um porto aberto e na posse dos britânicos. Sem dúvida. Se bem que já nesta altura os britânicos já tinham conseguido que o príncipe regente Dom João abrisse os portos do Brasil ao comércio internacional. Claro, a Já- condição tanto que era essa. Foi a O condição reino- era essa. O reino passa a chamar-se Reino Unido de Portugal e Brasil. Sim, isso é um bocadinho mais tarde, um em bocadinho mais 1815, mas nesta altura, mal o príncipe regente chega a terras mas brasileiras, na abre altura- logo os portos. Mas na altura já havia a concepção de que Portugal e o Brasil eram o mesmo país. Por isso é que ele muda para o Rio de Janeiro. Claro, Que ele, é no como fundo- recuar para outra cidade do mesmo país. Ele no fundo faz uma transferência de soberania para outra Agora, cidade. para o outra- Rui Cardoso vai buscar um autor que eu gosto muito. A gente, quando lê um autor que mais ninguém conhece, a gente fala dele e ninguém conhece, pensa que é a única pessoa em Portugal que conhece esse autor. Não era, porque é o Acúrcio. o Curso das Neves é Pois, eu sei que magnífico. os historiadores conhecem. Estava a dizer pessoas... Isso é um clássico. Não, o Acúrcio é maravilhoso. Ele tem... Mas é isso, não é? É que o Acúrcio queixa-se que passou muito mal apenas por contar a Por contar os verdade. factos, por contar os factos, desagradar Ele era a uns e jornalista outros. também, o Acúrcio. Não, também foi as jornalista. descrições são jornalistas e ele tem depois uma prosa, que eu chamar-lhe uma prosa pré-camiliana, e ele de facto tem uma dedicada ao Sul, que é maravilhosa, que é quando ele tem que retirar do Porto, portanto, perante a aproximação das tropas britânicas que se entrincheiraram no antigo seminário, para onde é agora a estação de Campanhã, e portanto ele, perante a ameaça de cerco, largaram inclusivamente o almoço que estava na mesa no Palácio dos Carrancas, atual Museu Soares dos Reis, e portanto o Wellington terá dito qualquer coisa como: nem sou grande apreciador da cozinha francesa, mas já que estes cavalheiros deixaram isto aqui, a gente vai Já aproveitar. agora vamos fazer esse... Vamos fazer as honras. E então o Acúrcio descreve este episódio de uma maneira absolutamente genial, que ele diz: fugiram os soldados, fugiram os sargentos, fugiram os oficiais e até fugiste tu, Sul, que deixaste a comida na mesa para o inimigo comer. Tu, que és considerado um dos pilares, eu estou a citar de memória, obviamente, tu que és considerado um dos pilares do trono de Napoleão, desgraçado Napoleão, se os outros pilares forem da raça do teu, o trono dele vem por aí abaixo. E depois termina com uma estocada verdadeiramente genial. Comparado a ti, o efeminado Junot faz figura de herói. Eu não conhecia isso do efeminado Junot. O efeminado Não me lembrava Junot, do efeminado Junot. Bem, agora não se pode dizer, não é? Sim, Junot que ainda volta depois na terceira invasão, Ainda volta na terceira. e que muito poucas, a maioria das pessoas não sabe, já tinha estado em Portugal Como embaixador. em 1805 como embaixador. Exatamente. E onde tinha contactado com o príncipe regente, inclusive, Que era o Dom João. e tinha tido, Sexto. que era, sim, o futuro Sim. Dom João VI. Mas de facto foram 3 invasões seguidas, que nós chamamos, que nós as separamos, mas enquadradas no que foi esta campanha na Península Ibérica. Para os franceses fazia sentido, não é? Porque no fundo eles retiravam para a Espanha, onde as suas tropas se mantiveram sempre durante essa fase, e depois as tropas voltavam a entrar em Portugal. Portanto, no fundo, para cumprir aquele objetivo, e o objetivo nunca estaria cumprido enquanto não controlassem Lisboa, que era o seu foco. Bem, e nunca controlaram verdadeiramente. Não, Rui, Diz. fizeram deixa-me só na fazer mais primeira. uma pergunta aqui ao Rui. Este não foi o teu primeiro livro sobre as invasões francesas. Não. Além das coisas que tu escreveste para o Expresso, são várias. Nomeadamente quando foi do aniversário, bicentenário, claro. bicentenário. Tu escreveste uma coisa sobre as linhas de Torres, especificamente? Ou estou Não, uma baralhado? coisa mesmo sobre as invasões francesas Mesmo na sobre as imprensa invasões. nacional, que chamava 200 anos, mitos, histórias e protagonistas. Não, mas há aqui uma coisa que eu acho que é interessantíssima, que é os níveis. Para uma coisa isto se chama Mapa Cor de Sangue. Estou à vontade que o título não é meu, é de Francisco Camacho. Aliás, a gente começou, como mandam as normas, primeiro o título e depois vamos fazer a obra. É assim, como tu No sabes, Henrique, jornalismo, no jornalismo a gente quando faz assim, acerta. Exato. E então, os níveis de violência são de facto inauditos, e reparar-se nesta coisa, quer dizer, se nós compararmos os censos anteriores às invasões francesas com os feitos a seguir, há um buraco para aí de 200 e tal mil pessoas que obviamente morreram, não é? Que é uma coisa tremenda para aquela altura. E depois a outra coisa é o nível, digamos, de povo em armas, de pessoas armadas.
é muito mais do que... Ou seja, o número absoluto é igual, mas como a população portuguesa era muito inferior nessa altura, portanto em 1810, comparando isso com 1961-74, o número de homens em armas é mais ou menos o mesmo, 320 e tal mil, mas isso em 61-74, no tempo da Guerra Colonial, representava 2,5% da população, e neste tempo representava 10% da população portuguesa. Sim. Ou seja, se a expressão o povo em armas alguma vez fez sentido, foi nesta altura. Sim, foi um verdadeiro levantamento nacional sem figuras de liderança. Exatamente. Ou sem figuras de liderança centrais. Sim. Não, claro. E com um grau de violência e de repressão contra Sim. não se compara sequer com a da Guerra Colonial. É incomparável. Claro. Quer dizer, quando tu chegas... Eu penso porque a guerra continuava fora do campo de batalha. Exatamente. Claro. Por exemplo, Diariamente. em São João da Madeira, não é? Em São João da Madeira eles Essa matam história. 1 em cada 5 homens, ou rapazes. Claro. Como represália, pela execução de um oficial francês. Não é? Em Amarante arrasam com um incêndio Claro. Amarante inteiro, sendo que ficou aquilo que era de pedra. Há também a história de Beja, não é? Claro. Beja é uma cidade altamente sacrificada Também. pelas tropas napoleónicas. Embora, se me permites, em Évora há uma história curiosa que Eu permito. a intervenção do bispo de Évora, que é um bispo progressista, o Frei Manuel do Cenáculo. Sim. E quando começam os massacres de Évora, o Frei Manuel do Cenáculo consegue falar, era um homem culto, evidentemente, falava francês, consegue falar com o Loison, com o famoso Maneta, consegue chamá-lo à razão, e o próprio Loison vai mandar acalmar as suas tropas e acabar os saques e tal. E, portanto, porque há aqui isto tem um truque, que é o Loison, nos seus tempos, antes de ser soldado, tinha sido seminarista. Portanto, o facto de ter ali um bispo a falar-lhe ao coração, se calhar tocou-lhe ali em alguma corda sensível e pronto. E de facto funcionou. E evitou Os males maiores, pronto. Os maiores males já estavam feitos, mas apesar de tudo, evitou-se a continuação do massacre. De onde é que vem a tua atração pelas invasões, ou por aquele período histórico português? Olha, é uma história que é curiosa. Mas eu tenho a ideia que tinha escrito uma coisa sobre as Linhas de Torres, eu estou maluco. Ou foi para o Expresso? Não, foi para o Expresso. Foi para o Expresso. Mas assim que... É que estava bem escrito, porque ainda me lembro. Não, é um choque quase, quer dizer, eu senti-me quase como aquela coisa que se conta do general Patton, quando chega ao norte da África e vai ver as ruínas de Cartago, e ele tem um flash e acha que noutra vida que lutou ali e tal. Eu uma vez fui visitar Almeida, nunca tinha ido a Almeida, e depois desci o caminho, a calçada que vem desde Almeida até cá abaixo, à Ponte Velha sobre o Cua, onde há aliás uma batalha que é extremamente sangrenta, que é um bocado o prelúdio do cerco de Almeida, 1000 e tal mortes de cada lado, o que é imenso naquela altura. E, portanto, em que de facto a Brigada Ligeira do Crawford, portanto, do escocês, tentou fazer ali umas flores do lado lá do Rio Cua, contra tudo o que o Wellington lhe tinha dito, tiveram que retirar em catástrofe, entrincheiram-se os tipos que sobraram do lado lá do Pardão, quando os franceses o tentaram passar com infantaria, tiro, mortos até às bordas do parapeito. Portanto, aquilo é um sítio com uma carga tremenda. Eu, ao passar ali, aquilo mexeu comigo, quer dizer, de uma maneira tremenda. Alma até Almeida. Exato. Alma até Almeida. Ajudou a minha paixão por tudo o que é invasões francesas. Foi um chamamento da Alma. E este fenómeno até popular das guerrilhas e da resistência ao invasor, de que forma é que achas que influenciou depois o nosso século XIX? Depois temos tremendamente outros movimentos como a Maria da Fonte, como a Claro. Pleia, portanto isso até meados do século XIX acaba influenciou tremendamente. Primeiro, porque as pessoas habituaram-se a usar as armas e a pegar nas armas para não fosse só expulsar o invasor, mas resolver tudo o que fossem problemas. Depois, há toda uma série de gente que, acabada a guerra, a única coisa que eles sabiam fazer era dar tiros, e portanto eles vão se reconverter de guerrilheiros em salteadores, em chamados bandoleiros, sim, ou ao serviço de causas políticas. Portanto, vamos ter os Brandões de Távora, o famoso João Brandão, o bandido das beiras, sim, que era liberal, portanto ele funcionava como, digamos, o braço armado dos caciques liberais, enquanto no Algarve vamos ter o Remexido a fazer uma guerrilha absolutamente terrível contra os liberais, e pronto, claro, depois morreu. E que perdurou depois. Claro. E o filho dele continuou, e como dizia o Fernando Lopes, morreram os dois de má morte, claro. Exatamente. E ainda havia o célebre Pinhal da Zambuja e a Falperra.
que deram também, isto não é uma falperra ou isto não é o Pinhal da Isto não é o Azambuja. Pinhal da Azambuja. Que era exato. onde Embora estava- depois o Garrett, depois quando escreve as viagens da minha terra, pá, passei no Pinhal da Azambuja, aquilo não é Mas, tão enfim, tenebroso como se dizia. tinham fama de ser sítios de muita banditagem. Claro, claro. E essa banditagem de facto nasce Existia, do claro. facto de toda a gente ter uma arma. Até porque, deixa-me só dizer outra coisa. Ao contrário de hoje, que as armas militares são um bocado diferentes das armas dos civis, nesta altura um mosquete tanto servia para ir à caça como para dar tiros no inimigo. Qualquer tipo sabia lidar com aquela arma, carregar, apontar, fazer a manutenção da arma e tal. Isso depois vai-se manter. E depois, claro, cai-se nesta história que eu conto aqui na introdução do livro, que é uma coisa que um amigo meu que tinha família em Guimarães mostrou, palacete da família. E uma das coisas que eles lá tinham era uma espécie de uma sala de pânico interior, onde eles os donos e a criadagem e tal, se refugiavam no interior quando havia bandidos ou quando havia a Maria da Fonte ou a Patelei e tal, que era uma sala interior sem janelas, apenas com umas frestas para eles dispararem Mas sabes uns que tiros cá para fora. Já agora, o Solar do Norte de Matos, em Ponte Lima, que é um bocadinho a norte de Ponte Lima, tem nas portas que dão para a rua uma espécie de buraquinhos, que era para se poder pôr o cano Um mosquete e disparar. do coisa e disparar, sem ser visto. Em Portanto, isto todo era o caso, eram coisas que havia. apesar de toda esta reação popular, a mim surpreende-me como é que mesmo assim o povo português é o ordeiro numa primeira fase em que aceita aquilo que é a carta que lhes deixa o príncipe regente e acaba por aceitar a situação de facto que é a ocupação de Junot, e depois continua a dar vivas à dinastia de Bragança e à religião numa fase posterior. Claro. E sempre que há uma vitória portuguesa é pelo príncipe regente e por Portugal e pela Santa Religião Católica e tudo isso. Ou seja, há também aqui um misto de alguma adesão a ideias novas, mas também um conservadorismo muito grande, sobretudo a norte. Claro, mas com uma coisa absolutamente perversa, que é que o antigo regime, portanto o absolutismo, teve que fazer algumas coisas complicadas. Uma que é delegar completamente a reorganização, a recomposição do seu exército numa potência estrangeira. Exato. O Reino Unido. E entregar-lhe a chefia até. Claro. E segunda e pior, depender da guerra popular para combater o invasor. E terceira, que é o que arruma com isto tudo, que é os oficiais que vão ser formados na matriz britânica, portanto o Saldanha, o Sá da Bandeira, todos esses todos eles são liberais. Eles vão beber, digamos, da ideologia da monarquia constitucional britânica, que era uma monarquia constitucional, não. E na altura dominada pelos liberais, pelos Whigs. Certíssimo. Exato. Portanto, vão beber essa ideia e, portanto, de facto, o antigo regime estava, desculpem a expressão, completamente lixado. Pois, é assim. Sim, essa é de facto umas consequências não por via das chamadas ideias francesas, mas por via do também contacto com os britânicos. Não, e também os por outra britânicos. coisa, como eu costumo dizer, o povo português, aliás, isso é citando Salazar, é um povo de brandos costumes até deixar de ser. Até deixar de ser e Porque perder a cabeça. houve claro. várias vezes Em que lá foi a brandura dos costumes. Com certeza. E nós vivemos sempre a olhar para a Guerra Civil de Espanha, esquecendo que tivemos uma guerra civil, agora já não tem a ver com o tempo napoleónico, Que não foi brincadeira nenhuma. não foi Sim. brincadeira nenhuma. Não Foi foi. uma coisa brutal também. Claro. Não sei se tão brutal como as invasões. E depois, todo aquele tempo Sim, tudo, e o que se década prolongou de pela 30 e Patuleia década e de tal, aquilo 40, vai até Maria ao- da Fonte, Patuleia, vai até à regeneração. Até 1848. 48, sim. 51, sim, por aí. Mas foi uma primeira metade do século XIX bastante atribulada. Rui, foi um gosto ter-te aqui no programa. Falta dizer Obrigado. que o nome do livro outra vez, para ele eh, vender, não é? Porque Exatamente. Chama-se Mapa Cor de Sangue. Mapa Cor de Sangue. e é da oficina do É livro. da Oficina de Livro, é uma edição deste ano, de Sim, 2024. pode ser comprada também em formato digital, é mais barato. Mas não tem o gosto Não é a de cheirar mesma o coisa. papel. Não é a mesma Não é a coisa de mesma pegar coisa. no livro, claro. Sim, mas também não tem a coisa de não ter tanto para meter, não é? Pois. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho e Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.
desenvolvimento da música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, e isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?